Um dos maiores desafios das grandes cidades é resolver os problemas da mobilidade urbana. A qualidade do transporte público, que envolve questões como a segurança dos usuários, é o tema do Alerj Debate de hoje. Para falar sobre esse assunto, convidamos o deputado Milton Rangel e o coronel Ubiratã Ângelo, que foi comandante da Polícia Militar do Rio e hoje coordena a área de segurança humana da ONG Viva Rio. Muito obrigada pela participação dos dois. Deputado, eu vou começar com o senhor, para o senhor dizer para a gente o que o senhor considera as maiores dificuldades enfrentadas atualmente pela população na questão do transporte público. Essa questão da mobilidade urbana, a gente está passando por uma transformação. O município do Rio de Janeiro está passando por uma transformação. Eu espero acordar em 2016, em setembro de 2016, e ter realmente uma cidade muito mais acessível do que a gente tem hoje. Mas hoje, o principal problema que a gente tem na questão da mobilidade urbana é a questão do distrato das instituições contratadas, quer dizer, permissionárias, contratadas não, permissionárias, com o veículo que elas usam para transportar a população. Hoje a gente vê os trens, a Supervia, sucateados, abandonados, trafegando com portas abertas, sem ar-condicionado, sem a menor segurança para a população. Você vê os ônibus agora, por exemplo, apreenderam 70% da frota de uma empresa, de uma única empresa de ônibus, 70%, e ainda disseram o seguinte, que não vamos apreender 100%, a frota de ônibus é da Pegasus, não vão apreender 100%, porque senão param todas as linhas de operar e a população vai sofrer mais ainda do que com os veículos transitando daquela maneira que transitam. E para chegar nesse ponto é porque está no estado decadente mesmo, É né? verdade. E o que eu pergunto, eu participei de uma outra conversa sobre esse assunto, e o que eu perguntei foi exatamente isso. É só a Pegasus? Acho que tem caroço debaixo desse angu. Porque a FETransport devia apontar o que está acontecendo. A gente vê diversas outras empresas, né, coronel, que não oferecem o menor conforto, a menor qualidade de transporte para os seus passageiros. E talvez chegue até esse ponto dos ônibus estarem nessas condições, é porque essa fiscalização não está sendo feita talvez com a periodicidade que deveria, ou com rigor que deveria, para não deixar chegar nesse estado. E o pior é que não faltam órgãos de fiscalização. O que mais se tem é órgãos de fiscalização. No estado, você tem a Detro e a Getrans. E no município, você tem a SMTU e ainda tem os diversos PROCONs que também servem para isso. E se eu não me engano, foi uma atitude, essa da Pegasus, foi uma atitude do PROCON e não uma atitude de nenhum desses outros órgãos que eu falei anteriormente. Então, o que nos deixa impressionado é a paralisia de quem deveria atuar para atender bem o seu cliente, que é a FETransport. Quem vende Vale Transporte, quem vende bilhete único é a FETransport. A FETransport só ganha com isso. A FETransport, que deveria cuidar do seu cliente, que somos nós, os passageiros, né? Ela não faz isso, ela não fiscaliza essas empresas e deixa o sucateamento do trem, o sucateamento dos ônibus, o sucateamento... Porque não se assuste que eu estou falando trem, ônibus para FETransport, que ela vende bilhete único para tudo. Então o cliente dela é cliente de tudo. É de barcas, é de trem, é de metrô e é de ônibus. Então ela teria a obrigação de zelar pelo seu consumidor. Assim como a Getransp assim como a Getransp, assim como a SMTU, todas as outras que eu falei, e os PROCONs. Agora, a grande pergunta que fica no ar é por que só a Pegasus? Coronel, o deputado falou sobre a segurança dos usuários em termos físicos, né, desses veículos ou de outros transportes, como o trem, o metrô, mas existe também uma questão relevante sobre a segurança mesmo pública dos usuários que usam esse transporte, porque é recorrente, a gente vê assalto tanto nos coletivos quanto nos trens, já teve até arrastão dentro dos trens do Metrô Rio. Como tentar prevenir esse tipo de situação? A quem cabe
esse tipo de controle da segurança dentro desses locais? Dependendo do tipo de transporte que nós estejamos falando, né? Você tem competências estaduais, municipais e até para essa questão. É fundamental a gente entender o seguinte, quando a gente fala em mobilidade urbana, 4 palavrinhas-chave são fundamentais. A mobilidade urbana envolve agilidade, conforto, economia e segurança. Quando eu falo em agilidade, não é velocidade do meio de transporte, mas é o tempo que uma rota, e rota sabidamente utilizada pelo trabalhador que sai de casa cedo para chegar ao seu trabalho e chegar num tempo hábil. É inadmissível ter um trajeto de 12, 15 quilômetros que leva 1 hora, 2 horas para chegar num trajeto desse. Do cara ter que acordar 3 horas da manhã para pegar o trem às 4 para poder chegar às 8 no trabalho. É complicado. Então, nós estamos falando em termos de agilidade, ou seja, isso perpassa também pela questão de engenharia de trânsito, de tráfego, de uma forma geral. De ter uma análise perfeita, pensando em quem? No objetivo fim do poder público, que é o cidadão. O conforto, nós estamos falando de carro com leito, não é nada disso, mas o conforto necessário envolvendo acessibilidade. Né? Não só as pessoas que não têm questão de dificuldade de acesso, né? Como não são portadoras de necessidades especiais, mas principalmente pensar nas portadoras de necessidades especiais, nos idosos, nas gestantes. Né? Que seja mantido pelo menos um tratamento digno. De um tratamento digno, no que eu volto, repito, o ar refrigerado não é nenhum plus de luxuosidade. Nós vivemos nos trópicos, né? Aqui é um país tropical e o Rio de Janeiro é uma cidade extremamente quente, né? A área metropolitana. No verão é até uma questão de saúde pública, né? Porque uma pessoa passa mal dentro de um veículo. É uma questão dos cancelados fundamentais. Isso aí, né? A economia, é óbvio que ele tem que ser economicamente viável para o cidadão. Eu, por exemplo, moro em Vila Isabel. Para eu vir para o centro, para eu pegar uma condução, eu vou ter que andar muito para pegar um ônibus, vou ficar numa fila tremenda, o ônibus vai demorar. Então, eu vi de carro, ele acaba sendo tão... A economia é a mesma que de um ônibus. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Né? O custo-benefício ser o mesmo de vir de carro para percorrer 12 quilômetros da minha casa ao trabalho. Eu deveria ter meio de transporte que me deixasse melhor servido, mais bem servido para chegar. E aí, tocando agora no ponto da sua pergunta, que é a questão da segurança. A segurança perpassa tanto para as questões criminais, como também e principalmente as questões envolvendo o conforto e acessibilidade. Olha só, no nosso veículo particular nós temos que usar o cinto de segurança. E é óbvio que temos que usar. Porque é uma questão de quê? De luxo não, é uma questão de segurança. Não estamos falando de polícia, nós estamos falando de necessidade de fiscalização. Né? Mas os nossos meios de transporte, eles oferecem esse meio de segurança, ou de forma que o passageiro possa, diante de uma freada, de uma curva, ou de um acidente que possa acontecer, ele pode se sentir seguro? Não é essa a resposta que eu tenho tido dos usuários. Então, envolve todas essas questões. Aí vem o ponto falando. Quando nós falamos dos assaltos que possam acontecer dentro do transporte, eles vão acontecer, quando eu falo de ônibus, existe todo um estudo feito, que os assaltos a ônibus, eles não são feitos em qualquer lugar, nem em qualquer horário, não é em qualquer rota. As rotas são facilmente identificadas, porque elas são prediletas, porque a pessoa que vai fazer o assalto, ela tem que entrar, estudar o passageiro. E ninguém faz assalto na hora do rush no ônibus, porque ele não vai ter mobilidade dentro do veículo. Então tem um horário específico. E né? Ele calcula também a questão da fuga, né? Onde ele vai anunciar, onde ele vai fugir, e ele vai fugir num ponto que seja fácil para ele sair e difícil da polícia chegar. Né? Se formos pensar em colocar um policial em cada ônibus, aí... É inviável. E a outra coisa, quando a gente fala nos trens, né? Falou a questão do arrastão do trem ou dos assaltos do trem. Ele não acontece em qualquer ponto. Acontece nos pontos onde a gente vai percebendo o desleixo com o usuário. Onde as composições são menos favorecidas, onde não tem uma virada, onde a porta não fecha, onde o passageiro não deixa a porta fechar e não deixa a porta fechar, senão ele morre asfixiado ali dentro. Né? Se morrer pode parecer um exagero, vai depender da situação. São as questões enfrentadas. Então, essas 4 palavrinhas envolvem exatamente na questão também de oferecer uma segurança. A gente tem, no estado do Rio de Janeiro, uma unidade da polícia que tem uma preocupação maior com a malha ferroviária, né? Por força de policiamento ferroviário ser uma competência também da polícia militar. Mas aí a questão é a composição ou a malha? Não me parece que seja. A composição é uma questão que é do poder público cedida, né, por
para uma concessionária que tem que ter essa preocupação, como tem que ter a preocupação também as empresas de ônibus, como bem tocou o deputado. Fazer todas as medidas que cabem, talvez com a fiscalização através de câmeras, de funcionários monitorando, né, para inibir essa Exato, para inibir e facilitar, porque as pessoas que assaltam meios de transporte, elas não fazem isso uma vez só. Elas acabam sendo contumazes nessa tipo de prática. Então, a identificação facilita a fácil retirada de circulação e aí sim servir de inibição para possíveis futuros assaltos. Deputado, essa questão do transporte público, o coronel falou sobre essa diferença entre você pegar o carro ou você ter um incentivo, né, uma justificativa melhor para pegar o transporte público, passa por esse conceito de transporte de massa, né? Que os países mais desenvolvidos, a gente vê, por exemplo, a malha ferroviária ou metroviária bastante significativa. O Rio de Janeiro passa por investimentos, como o senhor falou, também importantes, que a gente espera que tenha uma melhora bastante razoável a partir do ano que vem, mas o usuário realmente precisa ter esse incentivo para deixar o carro em casa e fazer o uso do transporte público. Né? Nós no Rio de Janeiro não temos nem uma coisa nem outra. Nem o transporte individual sendo priorizado e sendo com uma grande círculo de rodovias e de estradas e de ruas largas e acessíveis para o transporte individual, como você vê em algumas cidades dos Estados Unidos, por exemplo, em que só se dá o transporte individual, você vê aquele montão de carro com uma pessoa dentro e ônibus nenhum passando, que é o caso, por exemplo, de Miami, que quase todo o Brasil, o roteiro principal de todos os brasileiros, mas você vê, ela é preparada para isso, ela é estruturada para o transporte individual, não é o nosso caso. E o transporte de massa, que deveria ser o nosso caso, que é o mais fácil hoje, mais próximo da gente do que destruir todas essas casas todas e construir rodovias e ruas mais largas, seria o transporte de massa, que é o que está se investindo hoje no município do Rio de Janeiro. Mas o que preocupa é que esse investimento ele nunca é concluído. A gente vê esse processo se arrastando. Os trens, por exemplo, do ramal de Japeri, do ramal de Saracuruna, do ramal de Caxias ali, aquilo não pode nem ser chamado de trem, né, Coronel? Aquilo ali é um negócio que você tem dificuldade de entender como no século XXI, no estado do Rio de Janeiro, aquilo ali ainda é usado. Ou acaba com aquilo ali de uma vez, porque o usuário, por exemplo, no ramal lá de Guapimirim, Parada Modelo, aquele ramal ali, o cara tem 3 trens por dia. Se ele perder um, perdeu o emprego. Perdeu o emprego, porque o outro é só daqui a 4 horas, 5 horas. Ele não tem mais compromisso com o horário a partir do momento que ele perdeu o primeiro. E mesmo assim é daquele jeito que a gente está acostumado a ver. Não chega, não sai, deu defeito, a linha está com problema. E quanto mais longe da capital, mais difícil fica. Mais difícil fica dele chegar aqui na Central do Brasil. Isso falando da questão da supervia. A questão das barcas, a gente só tem uma barquinha aí que funciona Rio-Niterói aqui, ó, faz essa travessia o dia inteiro aqui, e uma outra que tem um limite de... Ontem, por exemplo, eu estava com um amigo aqui até 8 horas da noite aqui, conversando, e ele não conseguiu ir para casa dele porque ele mora na Ilha do Governador e a barca acaba às 7h40. Em Serra. 7h40 não tem mais barca para a Ilha do Governador, eu não sabia disso. Deputada, eu vou pedir para o senhor só um intervalinho, porque Perfeito. A gente precisa fazer uma parada, mas a gente retoma falando Perfeito. Sobre as barcas no próximo bloco. Perfeito. É só um minutinho, a gente volta já já.